Bom dia, meus irmãos adventistas e aqueles que têm uma simpatia por ela e aqueles que não têm mais simpatia por ela. Aqui é um alerta ao fim dos tempos. A própria palavra de Deus diz que as igrejas protestantes, não mais a igreja católica em si, é claro que a igreja católica está por trás de tudo isso, mas as igrejas protestantes, elas iriam aderir uma lei para perseguir aqueles que não tiverem de acordo com elas. Então, nesse caso aqui, a Igreja Adventista aderiu uma lei de número 17.346/21. É a nova lei que foi implementada pela Igreja Adventista para proibir os irmãos de pregarem a verdade para outros irmãos. Isso é sério, meus irmãos. A Igreja Adventista fez uma lei para proibir os próprios irmãos de pregarem para outros, ou seja, quem é adventista não pode incomodar quem é evangélico que guarda o domingo. Então significa o quê? Que os irmãos que amam a Deus e guardam seus mandamentos não podem pregar mais a verdade, não vão poder pregar a verdade. Isso vai começar agora em 2025, mas a lei já está aqui. Para quem já é adventista, essas pessoas que vão falar nesse vídeo são pastores adventistas que vão falar e a advogada adventista Damares Moura. Então isso aqui é um alerta para quem ainda não saiu da igreja adventista sair. Isso aqui é uma revelação de Deus mostrando a verdade. O Freedom 25 é uma iniciativa de 3 escritórios administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a sede sul-americana. Em meio aos outros objetivos, busca levar os desdobramentos deste assunto aos membros dos templos locais. Para isso, durante o encontro, são debatidos temas como liberdade religiosa e desafio ético-racial, liberdade religiosa e bioética, liberdade religiosa e o sábado, liberdade religiosa e o serviço militar, entre outros, todos contemplados pela Agenda 25. As ideias práticas para serem implantadas até 2025 nascem a partir dessas áreas. Nelas estão ações como criar vídeos virais de conscientização sobre o racismo, provocar a produção acadêmica sobre bioética e liberdade religiosa, produzir e promover um artigo sobre o sábado como resposta ao burnout, crise climática e vício digital, incentivar e apoiar a criação de grupos locais de militares que se dediquem a promover e defender a liberdade religiosa em suas respectivas corporações. Foi organizada a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que é essa da bandeirinha. Então, esse logo que vocês estão vendo aqui, ó, cujo a sigla é IRLA, né? Você lê em inglês aqui embaixo, né? International Religious Liberty Association. Tá? Então, essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ela foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esse departamento da igreja, ele se consolidou. E essa associação, ela é presente em muitos países. Ela tem uma cadeira na Organização das Nações Unidas, e hoje nós temos membros da IRLA, da Associação Internacional, que são pessoas naturalmente de outras expressões religiosas. E em toda a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, inevitavelmente o tema da liberdade religiosa ele sempre é tratado. Eu sou advogada, eu não concebo uma legislação que não tenha nenhum tipo de sanção para aqueles que descumprirem a lei. Então, nós criamos um capítulo com sanções administrativas, não, mas nós criamos uma multa. Uma multa. Quem descumprir, ou quem violar a liberdade religiosa do outro,
porque isso vai ser investigado e apurado, e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa. Que vocês possam conhecer a Lei 17.346. Alguém botou o número aqui no banner que está no púlpito. Lei 17.346. Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia. Agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo. Mesmo se for sexta-feira, se for domingo. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa levantar algumas bandeiras. E a verdadeira bandeira da ecologia, nós deveremos levantar, de fato, na preservação do planeta. Uma outra bandeira que nós já temos mais do que citações aí para levantar é da liberdade religiosa. E quando eu falo sobre liberdade religiosa, o mesmo direito e segurança que eu quero ter de adorar a Deus no sábado livremente, eu preciso defender para que aqueles que adoram no domingo adorem. Creio que o maior desafio justamente é esse, de conscientizar as pessoas. Nós vemos num país onde existe uma maioria religiosa que se sobrepõe culturalmente aos demais. Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Esse é o nosso líder mundial, e ele aqui repete então, é um pastor, um doutor, originário do Senegal, homem muito culto, muito preparado, e o Ganoune Diop, ele tem realizado um trabalho fantástico nessa área, e ele reafirma que esse é o nosso desafio, é você posicionar a igreja no espaço público. O relacionamento dos adventistas com as autoridades, aqui os 3 verbos que eu mencionei, só para nós termos uma ideia da grandeza da visão adventista em relação a esse assunto, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um marco na história da humanidade, ela foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. Recentemente, nós pudemos assistir, ainda que remotamente, à conclusão da maior reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. O Dr. Samuel, na fala dele, ele disse que a ponte que separa esses dois universos, esse abismo que existe entre nós e aqueles que têm uma compreensão, uma crença diferente da nossa, é a ponte do respeito. Eu gostaria de adicionar um pavimento a mais nessa ponte. Liberdade religiosa que manda os adventistas o domingo respeitar, é a lei da perseguição. Para o povo de Deus, a mensagem do terceiro anjo não pregar, é a lei da perseguição da Organização das Nações Unidas, pelo Departamento da Falsa Liberdade Religiosa, onde está a Igreja Adventista assentada. Os adventistas o domingo não podem respeitar, porque a mensagem do terceiro anjo ao mundo devemos pregar, revelando que o domingo é o sinal da besta e o sábado é o dia do Senhor, o qual somente devemos guardar. Não é não
posso o domingo respeitar, pois a mensagem do terceiro anjo ao mundo tenho que pregar, para salvar almas do fogo de enxofre daqueles que o domingo estão a aguardar. Para salvar almas do fogo de enxofre daqueles que o domingo estão a aguardar. Os adventistas que respeitam o domingo, para o próximo não pode avisar que o domingo é o sinal da besta, e quem guardar as 7 últimas pragas receberá. Não e não, não posso respeitar, pois o domingo é o sinal da besta, e para o meu próximo vou avisar que o dia certo é o sábado para se guardar. Não é não, não posso o domingo respeitar, pois a mensagem do terceiro anjo ao mundo tenho que pregar, para salvar almas do fogo de enxofre daqueles que o domingo estão a aguardar. Para salvar almas do fogo de enxofre daqueles que o domingo estão a aguardar. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o 4º anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios. E o mundo todo vai passar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo nessa terra. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda e detestável. Muito bom dia, boa tarde. Nós viemos mais uma vez para transmitir a mensagem final, pois nós estamos na última mensagem. E esta última mensagem é a mensagem do terceiro anjo. É necessário que os habitantes da terra tenham que prestar atenção na mensagem final. A missão final, a mensagem do terceiro anjo, é os 3 anjos que anunciam os juízos de Deus na terra. A mensagem do terceiro anjo, ela ameaça o mundo inteiro. Então é necessário que saibamos esta mensagem do terceiro anjo.
é a última mensagem a ser dada aos habitantes da terra. Mas antes de eu falar a mensagem do terceiro anjo, a qual é a última, eu mais uma vez vou vos levar a primeira mensagem e a segunda mensagem, a qual já foi pregada nos tempos anteriores. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 14, o seu verso 6 e 7, 8 e 9 até 12, aí tem as três mensagens. Então, falando um pouco da primeira mensagem, a primeira mensagem nos declara: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, amados irmãos, esta é a mensagem do primeiro anjo. E esta mensagem do primeiro anjo nos leva a obedecer a todos os mandamentos de Deus, os preceitos divinos, a santa lei de Deus. Por isso diz que temer a Deus, nós devemos temer a Deus. Temer a Deus significa que nós temos que respeitar a Deus, nós temos que amar a Deus e temos que guardar os seus mandamentos. Então, isto é o que quer dizer temer a Deus. E é vinda a hora do seu juízo. Começou o juízo final. Em 1844, começou o juízo da investigação. Mas agora nós estamos a caminho do juízo final. Pois é vinda a hora do seu juízo. Então nós devemos adorar a Deus. Como adorar a Deus? Guardar os mandamentos de Deus. E adorando aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O quarto mandamento é o único mandamento que nos declara que Deus é o Criador dos céus e da terra, e do mar, das fontes das águas. Então, isso está querendo chamar a atenção. Que o único dia de repouso, o dia que nós devemos adorar a Deus, dar glória a Deus, é no Santo Sábado. Está aqui os mandamentos de Deus, a qual o quarto mandamento nos leva para nós obedecermos. Então, esta é a mensagem do primeiro anjo. É por isso que nós estamos aqui vendo os 10 mandamentos completos. Mas Satanás, o inimigo, ele inverteu o quadro. Ele mudou a santa lei de Deus e mudou os tempos. De acordo com a palavra de Deus, Daniel, capítulo 7, verso 25. É por isso que nós estamos vendo aqui abaixo a lei do homem, escrita pelo homem do pecado papado. Então, é a razão pela qual que, na verdade, nós devemos obedecendo a santa lei de Deus. Então, esta mensagem do primeiro anjo, do Apocalipse 14, o verso 6 e 7, é uma mensagem que já foi proclamada em 1843. Com o fazendeiro Guilherme Miller, quando foi achado por Deus. Então, ele investigava as profecias bíblicas. Ele estudava Daniel. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Após esses estudos, então Daniel, Guilherme Miller, achou anunciar esta mensagem. Então ele encontra Daniel, capítulo 8, verso 14, dentro das profecias. Até 2.000
1300 tardes e manhã, o santuário será purificado. O fazendeiro Guilherme Miller, americano, ele, na verdade, interpretou que a purificação do santuário era a terra. O santuário estava significando a terra. Ele interpretou assim. E esta purificação do santuário, ele interpretava que era o período que Cristo virá buscar os seus escolhidos e purificar a terra com fogo. Então, assim, a mensagem foi proclamada em vilas, em cidades dos Estados Unidos. Guilherme Miller proclamou. E ele e os seus companheiros todos proclamaram esta mensagem do primeiro anjo. Até que, última vez, acharam a conclusão que Jesus Cristo voltaria em 1843. Então, esta era a interpretação. E assim os dias iam passando, os anos passavam. Mas surge mais uma vez, dentro deste movimento, que eles estipularam outras datas, dizendo que Jesus Cristo voltará a segunda vez no dia 22 de outubro de 1843 a 44. E assim os dias iam, chegando o dia 22 de outubro de 1844, Jesus não apareceu à terra. E assim, na verdade, houve um grande desapontamento. Todos ficaram completamente desapontados porque o dia que Cristo poderia vir não veio. E ali completa-se o Apocalipse capítulo, o mesmo capítulo 14, o verso 8. Então, depois daquele desapontamento, começou agora a corrupção de todas as organizações religiosas, de todas as igrejas. Começou a corrupção. Então, neste momento, o segundo anjo, ele anuncia a queda de Babilônia. A partir deste momento começa o início da queda de Babilônia. Por isso, o segundo anjo proclamou, dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, que deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. Então, neste exato momento, completou-se o Apocalipse 14, o seu verso 8, a mensagem do segundo anjo. Então, neste exato momento, a mensagem do segundo anjo foi proclamada em 1844. Foi o período que começou a queda das igrejas, a corrupção de Babilônia, a corrupção das igrejas. Então, neste exato momento, amados amigos, entrando na terceira mensagem, é uma mensagem muito terrível, é uma mensagem que ameaça o mundo inteiro. O verso 9. O verso 9 do Apocalipse, capítulo 14, anuncia a mensagem do terceiro anjo, que começou em 1844. Começou a ser proclamada a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo está nos dizer: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. A quais são as 7 últimas pragas. Então, esta é a mensagem do terceiro anjo que começou a ser proclamada em 1844. Amados amigos, nós estamos no período que os decretos estão soando. Agora, a grande notícia que você deve ouvir é o seguinte: o Apocalipse capítulo 13, o seu verso 11, começando o verso 11, mas começando
1 fala a primeira besta que sai da terra, do mar. A primeira besta sai do mar. Está representando Roma. A Roma papá é a primeira besta que sai do mar. E o verso 11 do Apocalipse nos declara que a segunda besta que sai da terra, representando os Estados Unidos, América do Norte. No verso 16, 17, a segunda besta, qual é a América do Norte, esforçará os habitantes da terra para todos receberem a marca da besta, o sinal da besta, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que receber o sinal da besta. Ninguém poderá entrar no supermercado, ninguém poderá entrar no shopping sem que receba o sinal da besta. Amados amigos, nós já chegamos a este período. Já estamos no primeiro passo dos habitantes da terra receberem a marca da besta. Então nós precisamos saber o que é a marca da besta. Mas antes de sabermos o que é a marca da besta, eu vou revelando o que é a marca de Deus, o sinal de Deus. De acordo com a palavra de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus, se encontra na santa lei de Deus, os mandamentos de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, o seu verso 3 até 17. Então, principalmente é o quarto mandamento que nos leva a obedecer, guardarmos o santo sábado. É por isso que a palavra de Deus nos declara, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 2 a 3. A palavra de Deus declara, havendo Deus terminando de fazer a sua obra durante os 6 dias, Ele descansou ao 7º dia, e descansou e abençoou e santificou o 7º dia. Então a palavra de Deus ainda nos declara, Êxodo capítulo 31, o verso 12, a palavra de Deus declara, certamente guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações, para que isto sirva de sinal entre mim e vós. Assim diz o Senhor. Ezequiel capítulo 20, o verso 12 até 20, as mesmas palavras. Diz que certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, em Apocalipse capítulo 7, também fala o selamento do povo de Deus. Que o povo de Deus será assinalado com o sinal de Deus, a qual está se referindo o santo sábado do quarto mandamento da santa lei de Deus. Então, ainda no Novo Testamento, tem várias afirmações sobre a guarda do 7º dia. Então, é necessário que todos os habitantes da terra ouçam a mensagem de Deus, o sinal de Deus, que começa a ser recebido dos filhos de Deus. Aqueles que entenderem, compreenderem os mandamentos de Deus, guardarem o santo sábado, esses estarão recebendo o sinal de Deus na testa. Então, este é claramente o sinal de Deus que está dentro da santa lei de Deus. De acordo com a palavra de Deus, em Isaías 8, versículo 16, a palavra de Deus nos declara, na verdade, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, a lei, onde é que está o selo do Deus vivo? Então, o quarto mandamento é o único mandamento que se encontra onde está o selo do Deus vivo. Porque certamente o selo de Deus só pode ser selo quando tiver o nome de Deus, quando tiver o cargo e o território. Então, o quarto mandamento, em Êxodo 20, é o único mandamento que nós encontramos que Deus criou os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, na verdade, o selo do Deus vivo se encontra na lei de Deus, mas muito no quarto mandamento da santa lei de Deus. Então, é a razão pela qual
sangue. Este é o sinal de Deus que vos foi revelado. Agora, o que é o sinal da besta? Todos precisam saber o que é o sinal da besta. Chegou este tempo de todos os habitantes da terra serem assinalados com o sinal da besta. Aqueles que ouvirem o aviso final da mensagem do terceiro anjo, esses claramente receberão o selo do Deus vivo. Mas aqueles que não terem ouvido o aviso final, esses receberão a marca da besta. Então, o que é o sinal da besta? O que é a marca da besta? A Bíblia também nos apresenta claramente o que é a marca da besta. Fomos enganados, os iluminantes enganaram as igrejas e o mundo, dizendo que o sinal da besta é o chip, o microchip, é o código de barra que será, na verdade, colocado no corpo humano. Mas não é isto que as Escrituras Sagradas nos afirmam. O que é o sinal da besta? Não é o código de barra, não é o microchip. Então, o que é o sinal da besta? O sinal da besta é aquele dia que a besta alega ser o dia do Senhor. E nós precisamos saber quem é a besta do Apocalipse 13. A besta do Apocalipse 13, que se encontra no Apocalipse 13, o verso 1, 2, 3. Ali encontramos a besta com o corpo de leopardo, os pés de urso, a boca de leão. E isto significa as três crenças pagãs. A primeira crença, Babilônia. A segunda crença, Medo e Pérsia. A terceira crença é a Grécia. Então, essas são as três crenças pagãs. E, na verdade, a besta do Apocalipse 13 tem. E quem é essa besta do Apocalipse 13? O líder da Igreja Católica. Ele é a besta do Apocalipse 13. O papado é a besta do Apocalipse 13. Então, ele tem o seu sinal. E qual é o seu sinal? O seu sinal é aquele sinal que ele alega ser o dia do Senhor. Qual é este dia que o Papa alega, o Papa ordena para que seja o dia do Senhor? É o domingo, primeiro dia da semana. E como é que este primeiro dia da semana surgiu? Vejam, na antiguidade, o que aconteceu? No momento, no ano 313, foi o período que o imperador Constantino, quando Roma começou a governar o mundo inteiro, então Constantino, ele se converte à igreja. E quando se converte à igreja, então ele entra e foi bem recebido pelos sacerdotes. Então, neste exato momento, foi recebido, mas a conversão de Constantino não era para se converter por completamente a Deus. Mas, na verdade, ele veio com um objetivo, o imperador Constantino. Neste período, Constantino, o que ele fez dentro da igreja? Ele primeiro tirou a liberdade religiosa da igreja e depois colocou a falsa liberdade religiosa. E dali, neste período, a igreja primitiva, essa igreja primitiva é a igreja apostólica. Isto foi no momento que os apóstolos já descansaram nas sepulturas. Então, neste momento, a igreja passou a promover a liberdade religiosa. É o momento que a igreja se uniu com o Estado, promovendo a liberdade religiosa, tirando a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa nos manda a obedecer à santa lei de Deus. Mas a falsa liberdade religiosa nos manda a obedecer à lei do homem, a qual manda guardar domingos de festa. Então, amados amigos, neste exato momento, Constantino ele conseguiu colocar esta falsa liberdade religiosa dentro da igreja. E assim os anos tinham, no
ano 321, o imperador Constantino, o que é que ele fez? Ele tira agora o domingo, tira o sábado e coloca o domingo em seu lugar. E a partir daí, a igreja passou a guardar o domingo por completamente. Mas no ano 313, a igreja guardou os 2 dias juntos, o sábado e o domingo. Em 321, a igreja passou a guardar unicamente o domingo. Então foi assim que neste período, hoje, as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado. O filho do papado que significa o domingo. Então, amados amigos, neste exato momento, o mundo inteiro está adorando a besta por observar um dia que não está ordenado na palavra de Deus. E assim, desta forma, a história também está se repetindo em nossos dias atuais. Então, neste período, a igreja também guardará os 2 dias juntos. Então, veja o que aconteceu no dia 2 de junho de 2020. A grande notícia. O que aconteceu? O mundo religioso já gozou uma verdadeira liberdade religiosa. Então, de 1798, o mundo cristão gozou esta liberdade religiosa, mas no dia 2 de junho de 2020, esta liberdade religiosa foi tirada. Agora foi colocada uma falsa liberdade religiosa. Então, o que aconteceu no dia 2 de junho de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi perante o santuário do Papa João Paulo II, falecido Papa João Paulo II. E ele adorou aquela imagem, aquela estátua do Papa João Paulo II. E após aquela adoração, ele volta à Casa Branca nos Estados Unidos e ele assina o decreto dominical. Então, após aquela assinatura, liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovem este decreto dominical. E a partir deste período, todas as igrejas e religiões começaram a promover a falsa liberdade religiosa. Aquela verdadeira liberdade religiosa que nos leva a obedecer a Deus, nos manda a obedecer a Deus, nos leva a adorar a Deus, aquele que fez os céus e a terra, foi tirada. Agora colocaram uma falsa liberdade religiosa. Agora já não estamos livres. Hoje, pregar o pecado pelo seu próprio nome é crime pela falsa liberdade religiosa. Então veja, a partir do dia 2 de junho de 2020, as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. Então veja, estamos no período da supremacia papal. A Igreja Católica, ela já perseguiu os santos do Altíssimo a partir do ano 538 até 1798. Então, a partir deste período, quando o Papa foi preso na França, então foi neste período que agora foi dado esta liberdade religiosa naquele período. Então veja o que aconteceu. E neste exato momento, a palavra de Deus nos declara que esta falsa liberdade religiosa que está sendo promovida é falsa. Então, a Igreja Católica ela já perseguiu naquela época, mas agora este serviço da perseguição foi dado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela recebeu este encargo de promover a falsa liberdade religiosa, a falsa paz. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia que agora ela está sentada na cadeira da ONU e está, na verdade, dirigindo o Estado. É ela que agora está em frente desta última perseguição. A Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, o verso 15, fala claramente a imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é um pluralismo religioso. A imagem da besta é o terrível comunismo
a união de todas as igrejas, amados amigos. Então é neste período que estamos no período da imagem da besta. A igreja unida com o Estado, promovendo a liberdade religiosa. Então estamos no período que todas as igrejas se uniram, promovendo a liberdade religiosa, a falsa paz. Mas estamos no período que não estamos no momento de paz. Esta falsa liberdade religiosa não é paz, é uma falsa paz. Então é por isso que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está a promover é a falsa paz mundial. Pois o apóstolo Paulo profetizou em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 3, quando andares dizendo paz, paz e segurança, eis que virá a destruição do mundo inteiro. Então nós estamos neste período da falsa paz, a união da igreja com o Estado, a falsa liberdade religiosa é a união de todas as religiões. Então assim as igrejas todas estão unidas com a besta do Apocalipse 13. As igrejas estão unidas com o papado, todos promovendo a falsa liberdade religiosa. Agora a Igreja Adventista do sétimo dia, ela está sentada na cadeira da ONU, ela está dirigindo o Estado. A Igreja Adventista do sétimo dia, ela está em frente em promover esta falsa liberdade religiosa. Ela recebeu o encargo de promover este departamento de liberdade religiosa. Então, neste exato momento, amados amigos, se aqui tem alguém adventista do sétimo dia, ele vai dizendo, não pode. Como pode ser que a Igreja Adventista vai promover o decreto dominical? Como pode ser que ela vai promover a falsa liberdade religiosa? Hoje estão muito bem o que aconteceu em 1962. O que aconteceu? Houve a convocação no Vaticano II, neste ano, 1962. Neste período, foram convocadas todas as religiões, todas as igrejas. E nesta convocação, lá no Vaticano II, também apareceu a Igreja Adventista e a Igreja Católica. O Vaticano II, ele deu um encargo em cada igreja. A Igreja Católica foi-lhe dado o encargo de unir as igrejas. Então, veja qual é o encargo que foi dado à Igreja Católica. O encargo é, você católico, que você separou o catolicismo e o protestantismo, a partir deste período, você vai ter que unir todas as igrejas, porque você separou entre o catolicismo e o protestantismo. Agora você vai unir todas as religiões, todas as igrejas. Então, amados amigos, chegando neste ano, em 2017, a Igreja Católica cumpriu a sua meta, cumpriu o seu papel. Foi em 2017 que houve o terrível comunismo, a união de todas as religiões, todas as igrejas. O período que as igrejas evangélicas se uniram com o catolicismo, com o papado. Então, amados amigos, este foi o encargo que a Igreja Católica recebeu em 1962. Agora vejam o encargo que foi dado à Igreja Adventista. A Igreja Adventista lhe foi dado o encargo. Você adventista, que tu pregas que virá o decreto dominical, que nós seremos perseguidos. A partir deste período, você terá o encargo que você recebe é de promover a liberdade religiosa. Então, neste período, apareceu esses dois pastores adventistas no Vaticano II. E eles pagaram 2 moedas de ouro ao Vaticano II para estar em frente, para promover o decreto dominical, para promover a falsa liberdade religiosa. Amados amigos, este é o período que nós estamos. É a imagem da besta, é a perseguição final. Nós estamos no período que a supremacia papal voltou novamente. Chegou o período do povo de Deus, dos santos, serem perseguidos.
Esta falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias, a imagem da besta. Então é por isso que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Agora, em cada igreja local tem o departamento da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. É o primeiro passo de receber o sinal da besta. Todos os decretos que virão sairão em nome da liberdade religiosa. Então, neste período, a partir de 2020, neste período, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a educar os seus membros, dizendo que liberdade é religiosa. Se você quer que respeite o seu sábado, então tu deve respeitar o domingo do teu próximo, deve respeitar o domingo católico. Então, a partir de 2020, começou a educação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para todos os adventistas respeitarem o domingo, respeitarem a sexta-feira do muçulmano. Amados amigos, neste exato momento, esta é a união do protestantismo e o catolicismo, é a perseguição dos últimos dias. A mensagem do terceiro anjo nunca será silenciada. Nem demônios, nem homens ímpios, nem as leis da falsa liberdade religiosa silenciará esta mensagem do terceiro anjo. Então nós estamos neste período da falsa liberdade religiosa, da maior perseguição. Então vejam, no dia 29 de junho de 2023, o domingo foi colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos, América do Norte. Então estamos chegando ao momento que o domingo obrigatório, está chegando a hora que o domingo será obrigatório. Amados amigos, o domingo não é o dia do Senhor. O domingo não é o dia do Senhor, não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é apenas o Santo Sábado. De Gênesis ao Apocalipse, só encontramos o Santo Sábado. Mas o domingo foi a besta, o papado que trouxe no paganismo. Este dia foi o dia do sol. Os pagãos adoravam o sol. Quando o sol nascia, os pagãos adoravam o sol. Então, a besta do Apocalipse 13, o papado, trouxe este dia do paganismo para o cristianismo. E hoje as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado, qual é o domingo. Então vejam neste exato momento, amados amigos, está chegando o momento do domingo obrigatório. O domingo é o sinal da besta, mas o sábado é o sinal de Deus. Então veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um programa chamado Freedom 25, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este Freedom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito terrível. É um terrível engano para enganar todos os adventistas do Sétimo Dia. O Freedom 25 da Igreja Adventista vai se concluir em 2025. Bem, 2025, o período que a Igreja Adventista vai promover, vai concluir o Freedom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentro deste Freedom 25, leva 25 temas que falam a respeito da liberdade religiosa, falam a respeito do domingo. Então, prezados irmãos, é neste período que a Igreja Adventista vai guardar, ao mesmo tempo vai guardar o sábado e vai guardar o domingo. Assim conforme a Igreja Primitiva, no ano 313, guardou 2 dias juntos, o sábado e o domingo. Assim a Igreja Adventista também vai fazer o mesmo. Ela vai guardar 2 dias, o sábado e ao mesmo tempo o domingo. Então, por isso, o aviso para os adventistas do sétimo dia. Chegou o período dos adventistas saírem dentro dos templos adventistas, porque a igreja vai guardar os 2 dias juntos, domingo, sábado e domingo. Então, neste exato momento, esta é a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Nós estamos no período Apocalipse 18, o seu verso 1, fala o poderoso anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. E o poderoso anjo, ele anuncia aos habitantes da terra: caiu, caiu, caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônios.
esconderijo de todo espírito de ave imunda e detestável. Então, neste exato momento, o que está representando a Babilônia? A Babilônia está representando a queda das igrejas. A Babilônia é todas as igrejas no mundo. Caíram por promover o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Chegou o período que os habitantes da terra terão que se decidir. Ou você vai receber o sinal de Deus, ou você vai receber a marca da besta. Mas aqueles que receberem o sinal de Deus estão de parabéns. Mas aqueles que receberem a marca da besta receberão a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Estamos neste período, o 4º anjo anunciando este aviso final. Quando encerrar este aviso, então a graça vai terminar e as pragas começarão a ser derramadas ao mundo inteiro. É por isso que neste período, chegou o período que as pessoas tenham que se decidir se em que lado você estará. É por isso aqui a Santa Lei de Deus nos interroga: de que lado você está? De que lado você está? Você está ao lado de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, verso 18? Ou você está ao lado do homem, ao lado da besta, ao lado do Papa, obedecendo os mandamentos do homem, que manda guardar domingos de festa? Aqui a lei do homem diz: guardai domingos de festa. Então, neste exato momento, em que lado você está? Em que lado você estará? Então, estamos neste período, este é o aviso da queda de Babilônia. Em 2020 começou o anúncio da queda de Babilônia. As igrejas caíram, todas as igrejas do mundo caíram. Aqui eu não posso mencionar a cada uma dessas igrejas, a cada uma delas, mas é a sua igreja a qual você pertence. É a sua igreja a qual você pertence. Todas as religiões estão unidas com o Papa para promover um decreto dominical. Então, neste exato momento, esta é uma mensagem que está sendo pregada, a última advertência da mensagem do 3º anjo, o alto clamor da mensagem do 3º anjo. O período chegou. Estamos na época do decreto dominical. Os adventistas, enquanto que estão à espera do decreto dominical, pelas leis do clima, o decreto dominical não saiu pelas leis do clima. Está sendo anunciado que o decreto dominical virá pelas leis do clima, pelos adventistas. Mas não é isto que a profecia nos declara. O decreto dominical não saiu pelas leis do clima, pelas mudanças climáticas, mas saiu pela lei da liberdade religiosa. Agora nós estamos aqui pregando esta mensagem do 3º anjo. Nós estamos em perigo, porque agora é proibido pela falsa liberdade religiosa pregar o pecado pelo seu próprio nome. É proibido pregar que o Papa é a besta. É proibido pregar que o domingo é o sinal da besta. É proibido pregar que a imagem da besta são as igrejas unidas com a própria besta. Então, esta mensagem é proibida hoje pela falsa liberdade religiosa. Então, amados amigos, em que lado você estará neste período? Chegou o tempo das pessoas decidirem fazer as suas decisões em que lado você estará. O Fredo 25 vem ali, o período que os adventistas serão enganados pelo Fredo 25 da Igreja Adventista. Este Fredo 25 da Igreja Adventista é o mesmo projeto dos Estados Unidos da América de 2025, que será completado em 2025. Então, se concluirá o Fredo 25 e, ao mesmo tempo, o projeto da conservadora direita dos Estados Unidos, América do Norte. Então, está chegando a hora que os adventistas vão guardar ao mesmo tempo o sábado e o domingo. Vão guardar ao mesmo tempo o domingo. Então, o domingo é o sinal da besta, amados amigos. Mas o sábado é o sinal de Deus. Então, a marca da besta não é nada o chip, não é o código de barra. Mas o sinal da besta é o domingo,
em lugar do Santo Sábado. Então, esta é a mensagem final que está sendo transmitida, a mensagem do terceiro anjo. Então, nós agradecemos por aqueles que ouviram este aviso. Então, é necessário de analisar, é necessário você subir na balança, ser em que lado você estará. Então, nós agradecemos por todos aqueles que ouviram esta mensagem do terceiro anjo. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos que ouviram a mensagem. Amém.